Olá, o Multiplix Notícias, a semana está começando. Aqui você revê as principais notícias dos últimos dias. Essa semana exibimos uma série de reportagens especiais dividida em 4 partes sobre a fábrica de rendas Arp, a primeira e principal indústria de Nova Friburgo. Fundada pelo alemão Julius Ferdinand Arp, a fábrica do setor têxtil foi inaugurada em 1911 e, a partir daí, trouxe um grande desenvolvimento econômico e urbano para o município. No primeiro episódio, contamos um pouco da história da indústria. A Rendas Arp foi a primeira e principal indústria de Nova Friburgo. Inaugurada em 1911, a fábrica do setor têxtil foi a grande responsável pelo desenvolvimento econômico e urbano do município. A partir desse processo de industrialização, a gente tem uma mudança grande na cidade, em termos de aumento da área urbana, de crescimento da cidade como essencialmente uma cidade urbana, né? Antes era uma cidade rural, e também atraindo muitos trabalhadores das cidades vizinhas, no momento em que a economia cafeeira do final do século XIX está em decadência. Então tem uma movimentação nova na cidade a partir do momento em que as fábricas se instalam, né? E a partir daí a gente pode dizer que Friburgo passa a se tornar uma cidade operária, uma cidade industrial, urbana por excelência e operária. De acordo com historiadores e memorialistas, não tem como falar de Nova Friburgo sem falar de Peter Julius Ferdinand Arp. O alemão fundador da fábrica Arp nasceu em Farren, na Alemanha, e aos 23 anos chegou ao Brasil. Aos 37, se tornou um empresário conhecido e pouco tempo depois resolveu expandir seus negócios, trazendo para Nova Friburgo não só uma indústria, mas também uma companhia de energia elétrica. Então o Julius Arp se habilitou para obter essa concessão. A Câmara ficou segurando um pouco, até porque ele era vereador, ele tinha lá o seu grupo, né? E o Julius Arp era uma pessoa estranha em Nova Friburgo. A população de Friburgo, sabendo disso, se revoltou. Inclusive tem um episódio que chama Noite do Quebra-Lampiões, em que a população protesta porque essa concessão não estava sendo passada para quem poderia realmente dar início às obras dessa hidrelétrica. E com isso ele acabou ganhando essa concessão. Então eu volto à seguinte questão. Ele veio para Nova Friburgo porque, obtendo essa concessão de energia elétrica, ele teria uma garantia de instalação das suas indústrias. E ele é o primeiro que instala a indústria Nova Friburgo, a Rendas Arp, em 1911. Para a colônia alemã, ter um representante tão importante no município é motivo de muito orgulho. Representa o início de tudo que Nova Friburgo tem. Porque antes disso aqui, o que era Nova Friburgo? Quem era Nova Friburgo? Sem iluminação pública, sem emprego, sem renda. Júlio Arp é o grande personagem dessa história de Nova Friburgo. Além do legado industrial, Julius Arp deixou ao país uma grande coleção de borboletas, sua atividade favorita nos momentos de lazer. E atualmente esse lado desbravador do conselheiro é retratado pelos caminhos do Espaço Arp. Era um desbravador. Ele tinha uma coleção de, acho que era 36 mil borboletas, que doou para o Getúlio Vargas, que por sua vez encaminhou para o Museu Nacional, que por sua vez pegou fogo, perdeu tudo. Tudo. Ele tinha até nome de borboleta com o nome dele. Por isso que a gente tem tanta borboleta por aí. No segundo episódio, ex-funcionários relembram os anos de glória de uma das principais indústrias do estado do Rio. Vale a pena assistir novamente os relatos de pessoas que fizeram parte dessa história.
Milhares de pessoas fazem parte da história da Rendas Arp e a fábrica faz parte da história de milhares de pessoas. Uma das maiores indústrias têxteis do estado do Rio, a fábrica fundada pelo alemão Julius Arp deixou boas recordações e ensinamentos na vida de seus colaboradores. O trabalho que eu tenho feito hoje, ele é fruto, né, de tudo que eu aprendi na fábrica. O meu trabalho como desenhista na fábrica foi o meu primeiro emprego. E eu aprendi, né, tudo que eu sei com relação a desenho e tudo na fábrica. Quando inaugurada, a fábrica contava apenas com 36 funcionários. No auge de contratação, teve mais de 1.300 operários. Porém, em 97, um corte foi necessário e cerca de 400 pessoas foram demitidas. Entre as contratações e demissões, a indústria manteve um número de funcionários alto e oferecia a cada um deles benefícios, como as moradias na Vila Arp e a formação escolar para os filhos dos colaboradores. Fiz, como era chamado na época, boa parte do meu primário. Tenho boas lembranças da escola, amigos que conquistei, tenho lembranças das professoras dedicadas que tínhamos. E um fato marcante na escola era as Olimpíadas Estudantis, que todos nós alunos, né, na época, esperávamos ansiosos para ter as Olimpíadas. Os funcionários e seus familiares também eram incentivados ao esporte, inclusive com o evento dos Jogos dos Industriários. Além disso, a Recreativa oferecia a eles muitas opções de lazer. Recreativa oferecia para você os bailes com os melhores conjuntos que tinha no Brasil, sauna, bar, esporte, incentivo total. Um dos mais importantes deles era quando tinha os Jogos dos Industriários, que era uma festa em Nova Friburgo, as Olimpíadas internas da fábrica, tudo um círculo de amizade. Frequentei a Recreativa lá nos inícios, né? Quando eu vim como estagiária, era uma maravilha. Tinha assim, as festas eram feitas lá de 1º de maio, era assim, todo mundo muito unido, né? E assim, com sempre grandes premiações para todo mundo, era uma festa muito legal. E lá era muito bom, muito bom. Apesar de tudo, a fábrica também enfrentou greves e reivindicações de funcionários. As principais são datadas nas primeiras décadas de funcionamento da indústria, o que resultou na criação do Sindicato dos Têxteis em Nova Friburgo. Desde o primeiro momento em que as indústrias se instalam, as fábricas têxteis, né, há uma série de conflitos, há reivindicações, há lutas, há greves, e a partir daí começam a surgir as associações que congregam os trabalhadores. O sindicato que vai ser o mais atuante na cidade ao longo de todo o século XX vai ser o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, tendo na fábrica Arp, podemos dizer, a sua principal base de atuação. Entre altos e baixos, festas e greves, a indústria marcou a vida de diversas pessoas e, ao encerrar suas atividades, causou comoção e muita nostalgia. No dia que fechou, realmente eu não estava aqui, mas vi pela televisão a passagem de tudo, a filmagem que um jornalista fez, e aí fechando as portas eu achei aquilo muito triste. Foi muito triste a fábrica ter terminado, porque para a gente era muito importante aquele espaço, aquele trabalho e tal. Mas hoje em dia, né, tem o espaço Arp e também é muito importante para a cidade, importante para a gente continua inclusive trabalhando, né, ligado lá no espaço, isso é muito legal. Na terceira parte, mostramos como a indústria influenciou estilistas de todo o país com seus produtos que ditavam a moda da época. Apesar de não estarem mais no mercado, seu legado ficou registrado e ainda inspira profissionais do ramo. Olha só!
um século, a fábrica de rendas Arp foi uma grande potência no mundo da moda. A indústria produzia diversos tipos de tecidos, fios e rendas que se transformavam em peças finas e elegantes. Desde 2011, com o fim de suas atividades têxteis, seus produtos não estão mais no mercado, mas seu legado ficou registrado e ainda inspira profissionais do ramo. Eu não tenho dúvida que a Arp teve um papel importantíssimo para as indústrias de Friburgo e para as consumidoras finais. Então, quando você fala de uma indústria de confecção, de moda, Friburgo ou Brasil, você tinha matérias-primas nobres que potencializaram o crescimento dessas confecções. E, ao mesmo tempo, você tem um consumidor final, né, com a compra do produto, do tecido, do guipir, do bordado, chegando a uma noite de casamento. Então, são duas conexões com alto poder de qualidade, inovação, investimento em matéria-prima de ponta, porque sempre tinha conexões com as grandes empresas mundiais. Então, isso tudo potencializou o crescimento da empresa e a realização de sonhos. Mas como indústria, a Arp lançou moda no Brasil. Não era raro que costureiros, estilistas e figurinistas fossem presenças constantes em Nova Friburgo para terem acesso aos lançamentos de padronagens, filós bordados e rendas. Era aqui na Arp que esses artistas se inspiravam para novas criações, fossem vestidos de noivas ou roupas que desfilavam nas passarelas, nos salões e estampavam editoriais e capas de moda de revistas especializadas. Nós trabalhávamos com tecnologia de ponta, tudo importado da Suíça. Fomos à Suíça, participávamos de feiras internacionais lá em Paris, em Lyon, e fazíamos uns bordados lindos, tínhamos equipe de desenvolvimento de arte, tudo. Então, quando a gente lançava, geralmente na FEVEST, era assim uma sensação. No final dos anos de 1990, a estilista Geisa Lobosco apostou numa coleção um tanto diferente. Aproveitando sobra de tecidos, ela produziu peças de alta costura com bordados reciclados. Eu acho, que foi o grande segredo, foi o cuidado que eu tive de observar o detalhe, um grande detalhe do bordado, Porque o bordado, ele tem bico, tem bordado sem bico, tem bordado que tem alterações, tem brocados similares a bordados. Então eu comecei a utilizar esses bicos desses bordados e dar evidências para eles. Mesmo com as atividades fabris encerradas, o atual Espaço Arp ainda é repleto de moda. Diversas confecções de lingeries, peças fitness e moda praia estão instaladas no local. E o prédio onde funcionava o refeitório da indústria hoje é a sede do Senai Espaço da Moda, onde são oferecidos diversos cursos ligados à área. A gente sentia no olhar deles a emoção, de perceber que a história do setor têxtil, da confecção, da moda continuava viva com a instalação desse espaço, que tem um objetivo maravilhoso, é continuar com a educação. Que a Arp fez isso muito dentro de um modelo industrial, educar através de uma lógica alemã, de uma estrutura muito profunda de conhecimentos. A parte comportamental também a gente identifica isso nos funcionários que falam, que retratam. Então, continuar isso com uma escola dedicada à educação profissional é realmente emocionante. E no último episódio da série especial Rendas Arp, você vai ver o que funciona hoje no grande prédio que por um século foi o local de trabalho de centenas de pessoas. O que foi feito para preservar a história da principal fábrica de Nova Friburgo. Assista novamente na reportagem.
Durante um século, a fábrica de rendas ARP foi o local de trabalho de centenas de pessoas. Mas em 2011, os donos da indústria anunciaram o fim de suas atividades têxteis. Com a dificuldade em concorrer com os produtos da China, somado ao fato da grande perda de matéria-prima e maquinário na tragédia climática de 2011, a solução foi desenvolver um novo projeto para o espaço. Eu gostava muito do têxtil, mas não deu mais para concorrer com a China. Por outro lado, a gente aluga para vários grupos têxteis que estão indo muito bem, então não mudou nada. Não se perdeu o emprego, pelo contrário, aumentou. A ideia de montar o Espaço ARP deu mais do que certo. Hoje, cerca de 150 empresas ocupam as salas comerciais dos prédios da antiga fábrica de renda e mais de 6.000 pessoas circulam diariamente pelo local. É a revitalização dos espaços, transformando-os em áreas de convivência, socialização e cultura, preservando a memória daquele que foi e sempre será um lugar especial e de grande importância para o desenvolvimento de Nova Friburgo. Tem muitas atividades aqui, desde consultório médico, indústria, lojas, academias, cafés. E uma das ideias aqui é que o turista também venha muito aqui no empreendimento, né? Então a gente quer fazer daqui um lugar que tenha muitas atividades e muitos pontos para o turista vir, tirar sua foto, conhecer mais da história da cidade, conhecer o trabalho de artistas da cidade. Em meio a toda a modernização e novas ideias para o local, a família ARP busca preservar a história da indústria que fez e faz parte da vida de tantos friburguenses. A gente sempre teve uma preocupação muito grande em manter a arquitetura preservada, mas dar novos usos para os prédios, né? Então, todos os projetos foram feitos pensando em como ter uma flexibilidade, mas também preservar a história da arquitetura do empreendimento. Em alguns cantinhos do Espaço ARP você vai encontrar máquinas expostas, quadros antigos com as diferentes épocas do prédio, dos usos dos prédios, né? A gente também fez o grafite do Júlio Zarp, que conta um pouco a história dele com as borboletas, né? Assim como os colaboradores da época da Rendas ARP, os atuais funcionários também sentem orgulho em fazer parte do empreendimento, que é um dos principais da história do município de Nova Friburgo. Trabalhar no Espaço ARP, como um empreendimento multiempresarial, é muito desafiador e, ao mesmo tempo, muito importante, muito bom para a minha formação profissional, pelo ambiente de inovação, de negócios, empreendedorismo que a gente está, né? A gente também não pode deixar de destacar a importância histórica desse local, né? Que como funcionava a antiga fábrica de rendas, que foi muito importante para a cidade de Nova Friburgo e região. Então você está inserido num local de empreendedorismo e ao mesmo tempo de história de empreendedorismo na cidade é um desafio muito legal, muito importante. Passando de geração em geração, hoje a administração dos negócios conta com a participação dos tataranetos de Júlio Zarp, que carregam a responsabilidade de manter viva a tradicional empresa da família e a movimentação da economia friburguense. Primeiro é um orgulho, né? É uma felicidade muito grande ter essa oportunidade e, por outro lado, uma responsabilidade muito grande, né? Com os antecessores da família, com os sucessores e com a cidade, né? Uma empresa que tem tantos anos na cidade, a história dela tem que continuar. É uma história de amor com a cidade, então a gente procura estar sempre fazendo coisas que a gente faça com amor, né? Que tenha uma dedicação nossa integral. Ficou muito incrível essa série. É sempre bom valorizar a cultura e resgatar a história da nossa cidade. Mudando de assunto, depois da comilança de fim de ano, muitas pessoas focam no projeto de emagrecimento. Mas o resultado não é imediato. É preciso dedicação e acompanhamento profissional para chegar ao peso desejado. Passam as ceias de fim de ano e começam os projetos de emagrecimento. Muitas pessoas aproveitam os primeiros meses para focar nos exercícios físicos. Mas o que fazer para que esse objetivo não seja perdido ao longo do ano? A gente crê que esse projeto,
É um projeto não só de verão, mas como uma vida inteira, né? A mudança dos hábitos alimentares, da rotina de treinamento. Então tem que ser uma coisa a médio e longo prazo, nunca pensada a curto prazo. Procurar atividade que te dá um pouco mais de prazer, que essa fidelidade tende a ser permanente. Focar numa boa alimentação também é importante para que os objetivos sejam alcançados. Mas isso não significa fazer as dietas sem orientação médica. É importante lembrar que quando você quer perder peso, você quer perder gordura e não massa muscular. Então, uma dieta restrita pode trazer perda de peso, que significa água e músculo, e não necessariamente a perda de gordura. Então, você pode, através de restrições sérias, levar a problemas de saúde, e um deles é a própria desnutrição. A questão mais importante é você fazer aquilo que você consegue dar sequência. Então, se você vai começar a fazer algo muito rígido, algo muito severo, talvez aquilo dure 1 semana, 2, e isso não vai gerar o resultado que você quer. A Isabel nem esperou o ano virar para dar início ao seu projeto verão. Em dezembro mesmo, já começou suas atividades físicas preferidas para perder alguns quilinhos e melhorar sua saúde. Eu comecei com a caminhada, que é um dos melhores exercícios atualmente para quem está querendo realmente iniciar uma atividade. E agora eu retornei também com a dança de salão, onde você também costuma perder teu peso, cerca de 600 calorias, e além do estresse e além da atividade que você exercita o sono, né? E você realmente começa a dormir melhor. Mas os resultados não acontecem num passe de mágica. É preciso muita dedicação e um pouquinho de paciência. Seguir um cronograma de treinamento adequado para o objetivo e uma dieta também adequada por um profissional habilitado, em torno de 4 a 6 meses já começa a ver um resultado interessante, sim. Vale lembrar que, além dos exercícios serem muito bons para a saúde física, também fazem um bem danado para a saúde mental, principalmente nesse período em que vivemos. Então, não deixe de se cuidar. E não se esqueça de acessar a TV e o portal Multiplix para ficar por dentro de tudo o que acontece nas regiões serrana e dos lagos. Nas redes sociais você também encontra todos os nossos conteúdos. Um ótimo fim de semana para você e até segunda!